Fala galera, sejam bem-vindos a mais um bloco de Direito Constitucional e aqui nós iremos tratar de algo extremamente importante, extremamente cobrado nas provas de concurso público e eu costumo dizer que a principal parte do Direito Constitucional ela começa aqui, nós vamos começar a partir do artigo 1º até o artigo 4º, é uma norma, são normas, né, no plural aí, extremamente relevantes para todo o conhecimento da sua disciplina. Beleza? Eu preciso que os senhores... Marcos, eu já estudei princípios fundamentais, vou pular o vídeo aqui. Não, cara. Não pulem o vídeo de direito constitucional, principalmente nessa parte, porque existe a previsibilidade da gente estar errando uma questão aí de princípios fundamentais e não é isso que eu quero que aconteça com os senhores, tá bom? Então vamos lá. Princípios fundamentais. Primeira coisa que eu quero sobre princípios fundamentais. Isso aqui é um conjunto. Lembra lá quando você estudou conjunto em matemática? Princípios fundamentais é um conjunto que começa no artigo 1º e vai até o artigo 4º da Constituição. Tudo isso aqui é o conjunto de princípios fundamentais. Marcos, princípio fundamental não é só o artigo 1º, não? Não. Princípio fundamental tenho em mente que é o conjunto num todo, beleza? Tá, Marcos, e aí? Onde que tá? Primeira coisa, está no título 1 da Constituição. Se você tá com a sua Constituição aberta aí, seja ela física ou aberta numa aba aí, vocês vão perceber. Título 1 da Constituição Federal, a topologia do título 1º ocorre da seguinte forma. Primeiro que a gente vai estabelecer aqui o que nós vamos estudar. Forma de governo, forma de Estado, regime político e fundamentos. Eu separei todas essas características para que nós possamos, que é um mapa antes de adentrarmos, tá bom? O artigo 1º vai tratar de fundamentos e aí a gente vai elencar e extrair alguns princípios como forma de Estado, regime político, forma de governo, sistema presidente e sistema de governo. Depois a gente vai estudar o parágrafo único, que a gente vai tratar da titularidade do poder, vai falar o seguinte lá no parágrafo único: todo o poder emana do povo, que o exército meio de seus representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Princípio da separação dos poderes, que é o artigo 2º, né? Objetivos fundamentais, que é o artigo 3º, e por fim, o artigo 4º da Constituição, que irá tratar sobre o princípio das relações internacionais, tá? Lembre-se que princípios fundamentais são valores que irão orientar o poder constituinte originário, ou seja, lembra lá que é um poder constituinte originário responsável pela criação da Constituição. Na elaboração da Constituição, trata-se de escolhas políticas fundamentais. Princípios fundamentais irá dar norte, irá ser o alicerce, a sustentação, o pilar de toda a Constituição. Quanto à forma, a estrutura e o estado de governo. Vejamos o artigo 1º, caput. Olha só aqui para mim. Caput, em latim, é cabeça. Cabeça. E o que diz a cabeça do artigo 1º? Diz assim, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui como? Constitui o quê? Em Estado Democrático de Direito, e a gente vai ter os seguintes incisos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas olha só, caput, cabeça, Marcos, o que a gente percebe aqui? A gente vai conseguir extrair alguns princípios daqui, e esses princípios, esses são cobrados em provas, tá? E é onde que a gente peca aí e acaba errando questão por achar que sabe demais, pecar por excesso de confiança. Forma de governo. Qual que é a forma de governo adotada no Brasil? Qual que é o nome do nosso país? O nome do país não é Brasil, não. Se você falou que o nome do país é Brasil, tá errado. O nome do Brasil, do país, é República Federativa do Brasil. E aí a gente percebe que a forma de governo adotada, vou colocar aqui, ó, forma de governo, FG, é a República ou Res Pública, tá bom? Forma de governo é a relação que estabelece entre governantes e governados. Marcos, o que é essa relação entre governantes e governados? Olha só, quem são os governantes? Os governantes são quem dirige o país. Mas eu não concordo. Mas, concordando ou não, são eles que dirigem o país. É o poder executivo, é o poder legislativo, tranquilos? A nossa Constituição adotou como forma republicana, tá? República se refere à res pública, ou seja, coisa do povo, opondo-se de toda e qualquer forma soberano. Isso quer dizer que o poder político pertence ao povo, tá? De forma igual, ausente a qualquer privilégio. A república tem como tais características.
E aqui, se a sua prova for uma prova de delegado de polícia, for uma prova de magistratura, for uma prova de promotoria, tá? Vocês têm que estar atentos aqui a essas características. E um governo republicano rege as suas características como temporariedade dos mandatos políticos. Mas o que é essa temporalidade? Ora, um senador da República, ele ocupa um cargo eletivo durante um período de 8 anos. Um governador de estado, ele ocupa um cargo político durante 4 anos, permitido uma recondução ou uma reeleição, tá? E assim sucessivamente. Presidente da República, da mesma forma do Poder Executivo Estadual, tá? Antigamente, essa temporariedade, até na época do Fernando Henrique Cardoso aqui, esse período do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, tanto municipal, estadual ou da União, era um período de 5 anos. E aí, vedada a recondução, e aí o que ele fez? Ele passou para 4 anos, permitindo uma recondução ao cargo. Eu não fiquei feliz, contrariado com essa recondução aí, tá bom? Eletividade para os detentores do poder. Os cargos são eletivos, tá? Os cargos, eles não pertencem à pessoa em si, pertence ao Estado, tranquilos? E responsabilidade política na condução da coisa pública. A gente vai estudar uma parte lá em direito administrativo chamado de responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa. Essas características são características de um governo republicano. O agente público que comete determinada infração, ele irá responder, seja por qual for a penalidade. Tranquilos? Então, característica aí de responsabilidade política na condução da coisa pública, tá? Lembra da Dilma? A Dilma cometeu um crime lá de responsabilidade fiscal e foi penalizada lá. Tranquilos? Isso, característica de uma forma de governo republicano. Beleza? Bacana? Vamos avançar então. Já sabe que forma de governo é república. Ainda falando de forma de governo republicano, a forma de republicana tem previsão legal como princípio sensível da Constituição. Não é cláusula pétrea. Forma de governo não é uma cláusula pétrea. É um princípio sensível, tá? Que vai estar elencado lá no artigo 34, inciso 7º. Assegurar as observâncias dos princípios constitucionais. Quando a gente falar de artigo 34 da Constituição, eu vou estar falando para vocês, quando a gente vai lá naquele conteúdo, de princípio sensível, tá? Diz o seguinte, lá no inciso 34, artigo 34, inciso 7º, a linha A forma republicana, sistema representativo e regime democrático, os direitos da pessoa humana, autonomia municipal, tá? Sistema público, saúde, serviços e assim sucessivamente. São princípios sensíveis da Constituição. Mas, lembra que está elencado lá no artigo 34, inciso 7º, a linha A. Forma de governo, como tais características representadas, ora ali mencionado. A forma de governo republicana, para alguns doutrinadores, aqui a gente está abrangindo de forma bem ampla mesmo, né, para que se vier na sua prova, você consiga matar, né? Para alguns doutrinadores, a forma republicana é uma cláusula pétrea implícita. Eu não concordo que é uma cláusula pétrea implícita, mas tem doutrinadores que concordam, por sim decorrência direta do voto periódico. Lembra lá que a gente vai estudar lá no artigo 60, parágrafo 4º, das cláusulas pétreas, temporariedade dos mandatos eletivos. Aí vai falar quando nós entramos lá no estudo das cláusulas pétreas, lá que eu vou falar para vocês, que é cláusula pétrea, o núcleo sensível da Constituição, parte principal, é o cerne. Beleza? Forma de Estado. Olha só, forma de governo, FG, república. Forma de Estado é federação. Forma de Estado igual federativa. Aqui eu quero que vocês tenham atenção máxima. A forma de Estado é o modo do exercício do poder político, como se repartem as competências. Então, olha só, o nome do país é República Federativa, ou seja, como que vai redistribuir essas competências do Brasil dentro de um Estado soberano. Ela pode ser tanto unilateral ou pode ser federal. Quando ela é unitário, forma singular, concentração. Olha só, a gente tem um movimento aqui de concentração do poder político na mão de um só ente. O Brasil, vocês acham que o poder político é concentrado na mão de um só ente? Quando estou falando ente aqui, estou falando ente, União, Estado, Município, DF. Não. Há a figura de uma descentralização, uma repartição de competências. Federal aqui, né, forma plural de divisão do poder político de mais de um ente.
Esse é o que o Brasil adota, e a gente vai entender qual que é o movimento, se é centrífugo, se é centrípeta, se é de dentro para fora, se é de fora para dentro, tranquilos? Conjugando o artigo 1º e o artigo 18, portanto, temos que a República Federativa do Brasil é soberana, sendo constituída por entidades federativas autônomas, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Formam isso aí a administração pública direta, tá? É o medo com U no final. O artigo 18 diz o seguinte: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Beleza? Então, forma federativa, forma de estado adotado é a federação, e a federação não é unitária, é uma federação federal por um movimento de descentralização, atribuindo competências aí para os demais entes federativos. Tranquilos? Regime político. Qual que é o regime político? R. Sleep on? Não, sleep. Olha só, apareceu um negócio do computador aqui, mas vocês ignoram, tá? Regime político. O regime político adotado no Brasil é a democracia. A gente vive sobre um Estado democrático de direito, tá bom? Olha só o que diz o artigo 1º da Constituição. Indica que a República Federativa... só voltando aqui, pegando um gancho antes de nós adentrarmos, a forma de Estado federativa é uma cláusula pétrea, tá? Não pode ser extinta por meio de emenda constitucional. É uma cláusula pétrea, tá? Gravem isso aí, que isso aqui é importante. Então, voltando aqui, regime político democrático. Indica que a Constituição da República Federativa se constitui um Estado democrático de direito, a junção das palavras Estado de Direito e Estado Democrático. Por Estado de Direito, entendemos que o Estado é limitado pela lei. Portanto, edita leis criando deveres e obrigações, e se ao mesmo tempo esse próprio Estado é limitado pelas suas leis editadas. Lembra quando nós falamos lá de constitucionalismo? Exatamente isso aqui. No regime político do Estado Democrático de Direito, há a própria limitação da atuação estatal. Tranquilos? Olha só aqui, o que eu trouxe para vocês. O artigo 5º e inciso 2º, né? Princípio aqui, ó, esse princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tranquilos? Então, é uma característica do Estado Democrático de Direito. O artigo 37 também vai falar que a administração pública direta ou indireta, tá, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade. É o famoso LIMP aí. Então nós temos até agora forma de governo republicana, forma de Estado federativa, regime político democrático. E o último que nós temos é o sistema de governo. Qual que é, hein? Sistema de governo, você respondeu presidencialista, você acertou, tá? Olha só. Aqui é outras características. Regime político de Estado democrático. Por Estado democrático, entendemos que o governo é exercido pelo povo. Pelo povo, para o povo, tá? Que a gente usa essa frase. É o governo da maioria, mas assegurado os valores fundamentais das minorias. Nossa democracia é o tipo semidireta ou participativa. Beleza, vou gravar isso aqui, ó. Democracia adotada no Brasil é a semidireta ou participativa. Marcos, por que ela é semidireta? Porque ela é representada, ou seja, pelos nossos governantes. Quem nos representa? Não é os políticos? Então é uma democracia semidireta. E o que ela é participativa? Porque ela dá-se a atribuição para nós, cidadãos, exercer parte da democracia, seja através do voto, seja através do plebiscito, de um referendo, de uma lei de iniciativa popular, de uma ação popular, são todas formas de governo participativo, de um regime político participativo. Existindo a junção da democracia representativa, escolhemos seus representantes por meio do voto, referendo, plebiscito, lei de iniciativa popular e ação popular são formas de democracia participativa. E o parágrafo único, né? Parágrafo único da Constituição diz que todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Aqui eu encerro a parte sobre regime político, né? E para falar aqui do sistema de governo, tá?
Qual que é o sistema? Não coloquei aqui, mas vai estar no material de vocês. Qual que é o sistema de governo adotado no Brasil? O sistema de governo adotado no Brasil é o presidencialista, na qual o presidente da República ele ocupa duas funções. Primeira função, ele ocupa a função de chefe de governo e outrora ele ocupa a função de chefe de Estado. O que é essa função de chefe de governo? Chefe de governo, ele estará tomando conta da União. Ele estará, exemplo, em uma reunião com seus ministros, lá com o ministro da Infraestrutura, ministro da Justiça, ministro da, sei lá o que, qualquer outro ministro que ele tiver lá, para tratar de assuntos internos referentes à União. Ele estará na função de chefe de governo. E quando ele estiver na função de chefe de Estado? Ora, se ele estiver na função de chefe de Estado, ele estará cuidando da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil ela é dotada de soberania. Ele estará cuidando de assuntos relacionados aos princípios internacionais. Tranquilo? Imagina que o presidente da República está lá na reunião do G5, do G20, lá na Suíça. Tá? Ele está na função de chefe de Estado ou chefe de governo? Chefe de Estado. Mas imagina que ele está numa reunião da ONU aqui em Goiânia agora. É chefe de governo ou chefe de Estado? Chefe de Estado. Por mais que seja dentro do território nacional, mas que esteja representando o Brasil, a República Federativa do Brasil, ele estará ocupando a função de chefe de Estado. Tá? O antônimo aí de sistema de governo seria o parlamentarismo, que o Brasil não adota. Tá? O Brasil adota o sistema presidencialista, dando duas funções principais ao presidente da República, que ocupam a função de chefe do Executivo da União por um período eletivo de 4 anos, permitindo uma recondução, adotando o sistema majoritário de eleições. Tranquilo? Não tem segredo, né? Direito constitucional é muito fácil. Olha só. Agora a gente vai adentrar dentro dos elementos dos próprios incisos mesmo. Eu falei para vocês que a República Federativa do Brasil, ó o caput, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel. Quero chegar nessa palavra para vocês aqui, ó, indissolúvel. Essa indissolubilidade aqui é o famoso pacto da indissolubilidade, ou seja, não é permitido um ente federativo, seja um estado, seja um município, seja um território, seja um distrito federal, se separar-se da União, se separar-se da federação. Não é permitido. Não é permitido que um estado saia da federação. Imagina só, vocês já devem ter ouvido aí que o Rio Grande do Sul por diversas vezes tentou fazer um movimento separatista de separação da União. Lembra disso? Marcos, eu lembro, que recordo disso. Então, pois é, não é permitido que um estado, que um ente federativo se dissolva, saia ali da federação, tá? Por isso que nós falamos aqui sobre união indissolúvel. Marcos, e caso tente? Se tente, nós iremos ter uma intervenção federal, tá bom? Uma intervenção federal. Aí, continuando o texto. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí são aqueles 5 incisos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais, trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas o que é soberania? Soberania, turma, é o elemento essencial à estruturação, à formatação do Estado. A soberania é supremação tanto na ordem interna quanto na ordem externa. O que é na ordem interna? Olha só, ela é una, indivisível, inalienável e imprescritível. A República Federativa do Brasil é a soberania dos entes federativos, tanto da União, dos Estados, do município e do DF. Autônomos e não soberanos. Lembra que quem tem autonomia é só quem? Só a República Federativa do Brasil. Os demais entes não têm autonomia. Os demais entes possuem autonomia e não soberania. Quem tem soberania é só a República, certo? Pegando um gancho dos direitos humanos, coloquei aqui, ó, falando que pós Segunda Guerra Mundial é marcado pela relativização da soberania dos estados com a emergência dos tratados internacionais de direitos humanos. Tranquilos? Beleza, vamos avançar aqui. Falei para vocês o que é soberania. Soberania é a capacidade do país de se autodeclarar soberano. Vamos lá. Cidadania é a titularidade dos direitos políticos, ou seja, a possibilidade de um cidadão participar da vida política de um país, votando e sendo votado.
ou participar de alguns instrumentos como plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular e ação popular, certo? É o pressuposto da cidadania, é a nacionalidade, ou seja, para que alguém participe da vida política de um país, tem que ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Próximo inciso aqui, ó, importantíssimo, dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, já pega esse gancho aqui, ó. Vocês vão utilizar dignidade da pessoa humana para todas as redações que vocês foram responder. Seja uma redação expositiva, seja uma redação argumentativa, vocês vão parafrasear aí dignidade da pessoa humana em tudo. É o princípio fundamental mais importante do Brasil, é o pilar. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal são pautadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. É a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, independente de qualquer condição política, social, racional, ética, econômica. No sentido negativo, os direitos da pessoa humana vedam o tratamento desumano e degradante e discriminações odiosas. No sentido positivo, assegura condições materiais mínimas à existência de uma sobrevivência humana, beleza? E para penúltimo inciso aqui, né, penúltima linha, desculpa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Refere-se ao sistema, né, capitalista, sistema econômico capitalista, a gente está falando de valores sociais do trabalho, né? E livre iniciativa é a capacidade de escolha que cada indivíduo tem, né? Coligada à liberdade de empresa, de contrato, de condição, de liberalismo econômico e de capitalismo. Ah, eu quero ser juiz, então estuda, passa um concurso, cada um tem os requisitos. E o último linha aqui é o pluralismo político. O pluralismo político não se confunde com o pluripartidarismo. Pluripartidarismo é a variedade, é a diversidade de partidos políticos que nós temos no Brasil. Hoje 43, né? Sob o TSE aí. E pluralismo político é a diversidade de opiniões, de ideias, de pensamentos. Deriva do princípio democrático, tá? Pluralismo político. É a característica do pensamento liberal na sociedade. Há uma gama de liberdade, de convicções, de pensamentos, de consciência, de crença, de política, planos e projetos de vidas, todos devidamente respeitados pelo Estado e alheios às intromissões, tá? Pluralismo político é respeitado pela alteridade, a ser diferente, e apresenta-se como abertura para opções políticas também de participações de partidos políticos, né, que é a pluripartidarismo. Mas se na sua prova aparecer que pluripartidarismo é a mesma coisa, é igual, é sinônimo de pluralismo político, você vai marcar aqui não, tá? Um se difere do outro e na sua prova ele quer Ctrl+C, Ctrl+V ali, ipsiliteris, você vai marcar justamente isso. Ah, Marcos, como que forma isso aqui, galerinha? Tem um mnemônico, acho que tá engraçado, mas todo mundo já tá ciente desse mnemônico, né? E tem gente que erra, tá? Tem professor que erra, cuidado, hein? É o famoso so, si, di, va, plu, tá? Mas, cuidado com o restante das palavras. SO de soberania, CI de cidadania, DI de dignidade da pessoa humana, VA de valores sociais do trabalho da livre iniciativa e PLU de pluralismo político. Tranquilos, turmas? Sem mistério, tá? Com isso, eu encerro essa parte aqui, primeira da aula, né? Que nós tratamos do artigo 1º e o caput, e elencamos os princípios que estavam intrinsecamente ali dentro do caput. Falamos também do parágrafo único, né? Que todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente no termo dessa Constituição. Lembra-se que a nossa democracia é uma democracia semi-participativa ou mista, né? Então, beleza? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço, fiquem com Deus, um bom descanso a todos, até logo.